Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre geografia da população, mas mais especificamente sobre as pirâmides etárias. É importante a gente relembrar que as pirâmides etárias são uma espécie de gráfico muito utilizados para o estudo das populações. E eles são importantes porque eles revelam uma série de indicativos acerca das mudanças associadas à transição demográfica, as transformações pelas quais as taxas demográficas passam ao longo do desenvolver de um país ou de uma região. Mas antes da gente poder adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente precisa entender que as pirâmides etárias elas são compartimentadas em áreas. Nós temos as pirâmides etárias se dividem, em homens e mulheres e em três áreas: jovens na base, adultos na parte central que a gente chama de corpo e idosos na parte do topo. Então a gente consegue entender cada parte da população, como ela está se desenvolvendo, quais são as transformações específicas quando a gente compara lugares ou o mesmo lugar em diferentes tempos. Então, quando a gente fala de população, é importante a gente lembrar que a estrutura etária e sexual é uma representação gráfica quantitativa que expressa o número de habitantes de uma determinada região, cidade, município, estado, país ou como um todo do planeta, e identifica principalmente a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, além da expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Então, geralmente, essa base, explica a quantidade de natalidade. Ao longo da evolução dessa pirâmide, a gente vai medindo um pouquinho da mortalidade e o topo, a largura do topo, ou até onde esse topo se alonga, a gente consegue entender a expectativa de vida desse lugar que a gente está estudando. Então, quando a gente fala de transição demográfica de uma determinada população, a gente vê que as pirâmides elas vão apresentar diferentes formas. Então, essas pirâmides elas também revelam para a gente certos eventos sofridos por uma determinada população, que podem modificar o perfil demográfico, guerras, conflitos, epidemias, crises econômicas. Então a gente consegue ver alguns tipos de pirâmides, como por exemplo o estágio inicial, que a gente poderia chamar de uma pirâmide expansível, que é basicamente uma elevada taxa de natalidade, uma queda rápida em cada grupo, ou seja, uma mortalidade elevada, uma baixa expectativa de vida. Nós temos ali algumas transformações no estágio 2 dessa mesma expansível, que a gente pode ver que existe uma diminuição da taxa de mortalidade, portanto, a natalidade permanece alta, a mortalidade vai diminuir. No terceiro estágio, a gente consegue ver já que a natalidade ela vai se diminuindo gradativamente até chegar no quarto estágio. Ao mesmo tempo que no terceiro estágio e no quarto estágio, a gente consegue ver uma mortalidade menor, afinal de contas, a diferença entre a base e o corpo é muito pequena, então a grande maioria das pessoas que nascem chegam à idade adulta e cada vez mais, tanto na 3 quanto na 4, a gente vai ver também que as pessoas na idade adulta conseguem avançar até o terceiro estágio da vida, que seria, por exemplo, a idade que a gente poderia chamar dos idosos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais desses casos específicos mais à frente. Então, quando a gente fala da forma da estrutura etária e sexual, que ela é dividida também em sexos de um determinado país, a gente também pode classificar que o tipo de pirâmide pode estar associado ao grau de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento de um país. Por quê? Quando a gente classifica as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade, a expectativa de vida, e compara com um país com outro país, a gente vai perceber que geralmente algumas taxas representam alguns indícios associados ao desenvolvimento ou não desenvolvimento de um país. Então, as modificações que esse país vai passando, econômicas, políticas, sociais, elas vão tendo impacto direto na transformação das taxas, como a gente já viu naquela aulinha que a gente falou sobre as transições demográficas, como a gente fala sobre as fases daquele gráfico em que as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade e o crescimento vegetativo se interagem entre si. Então, nós temos reflexos importantes quando a gente analisa cada uma das questões associadas às pirâmides etárias. Então a gente pode perceber, por exemplo, diferenças muito importantes entre, por exemplo, a gente vê aqui a pirâmide etária do Brasil no ano de 2005 e a pirâmide etária dos Estados Unidos da América no ano de 2005.
a gente consegue ver semelhanças entre elas, mas diferenças. Por exemplo, a nossa taxa de natalidade é mais alta. A gente vê que a nossa base ela é mais larga do que a base americana. Em compensação, eles têm uma maior proporção de idosos em relação à sociedade deles do que nós temos aqui. Portanto, a expectativa de vida lá é um pouco mais alta que aqui, o que reflete algumas questões associadas à saúde, acompanhamento hospitalar, médico, sanitário, entre outras questões. Então a gente consegue, a partir da análise de cada uma das pirâmides, entender um pouquinho das relações, né, associadas à economia, desenvolvimento social, cultural e transformações de cada um desses países. Então, os países desenvolvidos, né, vamos analisar primeiro, eles têm uma tendência de não crescimento e de envelhecimento populacional, com grande parcela da população nas partes mais altas, no corpo e no topo da pirâmide, enquanto os países subdesenvolvidos têm uma característica diferente, uma tendência de crescimento populacional muito grande e de grande parte da população composta nas camadas mais baixas dos adultos e na parte mais baixa, né, da base, que a gente chamaria de jovens. Então a gente pode ver aqui algumas, obviamente são desenhos, né, não reais, mas que representam basicamente o que seria uma população jovem, característica de um país subdesenvolvido, e uma população envelhecida, característica de um país desenvolvido. A gente pode ver aqui na população jovem uma elevada taxa de natalidade, com uma base muito larga, uma taxa de mortalidade bem alta, né? Porque o topo é estreito, né? Então a gente vê que as pessoas que nascem, muitas delas não chegam à idade adulta ou não chegam nas partes mais altas da pirâmide. Uma esperança média de vida, por quê? Um estreitamento para o topo. Então aquela diferença entre a base e o topo é bastante significativa. Uma população jovem, porque a maioria está na base, tipicamente de um país subdesenvolvido, porque a gente sabe que as taxas de natalidade, quando são altas, estão associadas ali principalmente a uma série de questões associadas a pouca educação sexual, pouca prevenção em relação a métodos contraceptivos, ou até mesmo um país majoritariamente rural e não urbano. Ou então a gente pode falar também das questões da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então a gente pode ter indícios, né, de que esse país é um país tipicamente em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Já a população envelhecida, né, da parte mais abaixo ali, a gente pode ver que existe uma diminuição da taxa de natalidade, ou seja, a base é mais curta, né? A base está mais achatada. Por quê? Porque as pessoas estão tendo menos filhos. Isso se dá pela urbanização, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, né? O atraso, né, que as pessoas têm em relação à taxa de fecundidade, vão ter filhos mais tarde porque precisam planejar suas carreiras. Afinal de contas, o custo da vida nesses lugares geralmente é muito caro. Outra coisa que a gente pode ver também é uma taxa de mortalidade baixa, né? O topo sofre um ligeiro aumento, ou seja, a gente tem uma relação entre a base e os topos, as partes mais altas, muito próxima. Um pouco crescimento natural, afinal de contas, se está nascendo pouca gente, as pessoas demoram a morrer, ou seja, tem uma expectativa de vida muito alta, né, vão até tem idades mais avançadas, a gente está falando um pouquinho também de uma população estacionária, que não está crescendo. Outra coisa é uma expectativa de vida alta, né? A gente pode ver que a parte mais alta da pirâmide é bastante enxuta, tem bastante corpo, né? O que significa que nós temos muitos idosos nessa população. Isso também gera problemas econômicos, afinal de contas, né? Essa população geralmente aposentada acaba gerando custos, né, para a população que trabalha, porque precisamos pagar as aposentadorias, né? A gente sabe que na parte mais alta da população necessita de geralmente mais cuidados médicos, entre outras questões que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente também. Então, quando a gente vê aqui países com população jovem, né, que a gente viu ali no primeiro parte do desenho, geralmente em desenvolvimento apresentam taxas de natalidade muito elevadas e um grande crescimento natural, ou seja, a população vai crescendo muito rápido, o que geralmente ocasiona uma grande quantidade de habitações sem qualidade, favelas, cortiços, palafitas, etc. Aquelas autoconstruções, a gente poderia dizer também, carências alimentares, dificuldade com prestação de serviços públicos associados à saúde, segurança, educação, uma alta mortalidade, uma grande quantidade de população desempregada. E a gente pode ver aqui, por exemplo, 2 países que no cenário internacional são considerados países subdesenvolvidos, como a Bolívia e o Níger, né? O atual número 119 no Índice de Desenvolvimento Humano, a Bolívia, e o atual número 188
a gente vê aí que grande parte da população está na base, portanto, é uma população jovem. A gente vê também nessas pirâmides que pouquíssimas pessoas chegam aos 80 anos, uma margem muito pequena da população que chega aos 80, 85 anos, 90 anos. Né? A gente está vendo também que existe uma mortalidade muito grande, principalmente ali no Níger, como a gente pode ver, uma diferença muito grande. Né? As pessoas morrem muito cedo. Né? Se a gente olhar os dados específicos de expectativa de vida, a gente vai ver que são dados baixíssimos, que devem estar na casa ali dos 50, 60 anos no máximo. Né? Por quê? Porque a gente está vendo que a grande parcela da população que nasce, né, a gente vê uma base muito grande, ela vai se achatando conforme vai subindo, chegando às idades adultas e idosas. Ou seja, no meio do caminho, entre a parte ali dos 5 aos 9 anos, dos 10 aos 14, dos 15 aos 19, as pessoas vão morrendo, ou seja, elas não atingem a idade adulta, elas não atingem a idade idosa, o que ocasiona, por exemplo, uma baixa expectativa de vida. Já os países com população envelhecida apresentam uma taxa de natalidade reduzida, né, assim como o seu crescimento natural, porque a gente sabe que a relação entre natalidade e mortalidade é muito próxima. Nascem poucas pessoas e morrem poucas pessoas. Então isso se deve, obviamente, à redução drástica das taxas de fecundidade de natalidade e também da mudança, né, diminuição da taxa de mortalidade e aumento da esperança de vida, da expectativa de vida. Esse processo tem consequências negativas e positivas. Obviamente, as consequências positivas estão associadas à melhor qualidade de vida, né, a que todos têm direito a isso. Né? Por exemplo, e já as questões negativas estão associadas aos gastos públicos, porque nós temos uma coisa chamada relação ou razão de dependência, que é um índice que considera o quão oneroso, ou seja, quanto custoso é para a população chamada inativa, né? Aqueles que não trabalham, ou seja, os jovens de 0 a 14 anos e aqueles que teoricamente são aposentados de 65 ou mais anos de idade, sobre a população que trabalha, dos 15, né, depende do país, aos 64 anos de idade, né, depende do país também em relação às regras de aposentadoria. Por quê? Porque geralmente são essa população de trabalhadora, potencialmente ativa, que arca com os impostos que vão pagar a saúde e a educação, tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos. O que acontece é que quando essas populações começam a ficar envelhecidas demais, as regras de aposentadoria se transformam e a aposentadoria vai ficando cada vez mais tardia, né, com as reformas previdenciárias, por exemplo, né, ou com a diminuição dos gastos públicos. Né, o Estado vai enxugar os seus gastos públicos para que gaste cada vez menos com essa, ou seja, cada vez as pessoas serão responsáveis pelos seus próprios sustentos, tanto na aposentadoria, com previdências privadas, ou também com escolas privadas, com planos de saúde, ou seja, o Estado vai tentando enxugar com reformas, ou seja, sair, né, do seu bolso, do bolso do trabalhador, daquele que paga os impostos, ou, obviamente, do Estado, o custo de vida dessas pessoas, né, o que é extremamente prejudicial àqueles que trabalharam, por exemplo, a vida inteira, né, para poder construir a sua vida e quando chegam na idade adulta, né, na idade, por exemplo, idosa, vão se aposentar, ainda ficam com uma aposentadoria baixíssima, né, porque o Estado enxugou aquilo tudo, né, porque são muitos idosos atualmente nessa sociedade. Então nós temos, apesar de termos uma relação muito boa em relação à esperança de vida, expectativa de vida, qualidade de vida, nós temos esses problemas associados à economia, principalmente em relação ao que a gente chama de razão de dependência. E aqui a gente vê dois clássicos, né, evidências disso. O principal IDH da Noruega, né, nós vemos aí uma taxa de natalidade baixa, ou seja, todo mundo que nasce, né, atinge a idade adulta, e ainda nós temos ali uma outra questão associada às imigrações, que a gente vai ver na próxima aula. Por exemplo, no Japão também, olha só, o IDH em 20º lugar, o 20º lugar melhor para se morar no planeta, a gente tem uma taxa de natalidade baixíssima, né? E essa taxa de natalidade baixíssima se contrapõe também com uma alta expectativa de vida, uma das maiores do planeta, né? Uma proporção de idosos acima dos 65 anos que representa quase que mais do que um terço, né? O que seria o natural, muito mais do que um terço da população japonesa, o que obviamente vai impactar muito a classe trabalhadora japonesa para poder sustentar tanto os mais idosos quanto os mais novos. Também em algumas
pirâmides etárias, nós podemos ver classes ocas. O que são classes ocas? Quando existe uma tendência, mas essa tendência se desaparece, né? Ou seja, uma tendência de diminuição, né? Ou seja, uma classe, um determinado nicho de idade muito menor do que os de baixo e os de cima. É o nome que se dá, geralmente, quando acontece uma grande mortalidade, migração, fuga ou etc. de um determinado grupo. E eu tenho um caso aí, por exemplo, que a gente coloca da Alemanha nos anos 50. A Alemanha, nos anos 50, a gente pode ver que tem uma população dos 30 aos 34 anos muito baixa. Por quê? Porque grande parte dessa população morreu na guerra, né? Ali ao longo dos anos 40. Então, aqueles jovens que morreram na guerra nos anos 40 não chegaram aos 30 e 34 anos, obviamente. Então, nós temos uma classe oca. Portanto, a população que vinha ali representada, né, em números próximos ali dos 20 aos 24, dos 25 aos 29, dos 30 aos 34 é muito baixo. Ou seja, são aqueles que tinham provavelmente nos anos 40 entre 20 e 29 anos e morreram por causa da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem classes ocas. A gente poderia ver isso também em grandes migrações, né, como a gente poderia ver no caso da Síria, em que grande parte da população foge hoje em dia por causa da guerra civil, entre outros momentos da história, de acordo com cada um dos países. Então, para a gente poder entender e finalizar essa aula, vamos só dar uma olhadinha e relacionar isso que a gente está aprendendo hoje das pirâmides etárias com a aula anterior que nós falamos sobre o desenvolvimento da população brasileira. Olha aí como é que era a população brasileira ao longo dos anos e como é que existe uma expectativa de que ela seja em 2040. Nós tínhamos uma população até 1980, característica dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, com uma alta taxa de natalidade, né, uma baixa expectativa de vida, uma mortalidade considerável. Então a gente tem ali, entre 80 e 2011, uma queda da taxa de mortalidade, uma queda da taxa de fecundidade e de natalidade e um aumento da expectativa de vida. A gente pode ver a base se achatando, o corpo, né, ficando mais robusto e o topo também ampliando, né, ou seja, mais idosos, mais adultos, menos jovens. Já em 2011 até 2040, nós teremos ali um período, né, de predomínio da população ativa. Nós teremos mais adultos do que jovens e idosos, né, sobre a população inativa. Mais trabalhadores, maior arrecadação de impostos, menos gastos estatais. Então, um período de transição, talvez de crescimento econômico, do qual nós até mesmo passamos. E a partir de 2040, quando nós estaremos estabelecendo um novo período, né, a gente vai ver que a nossa taxa de natalidade vai continuar diminuindo, a nossa mortalidade continuará diminuindo e a nossa expectativa de vida ficará bastante robusta. Então o que acontece é que nós teremos um problemaço aí, provavelmente a partir desse momento, que nós teremos o quê? Uma arrecadação pequena, né, por parte desses trabalhadores para poder sustentar tanto a parte da base quanto o topo. Então provavelmente nesse cenário nós passaremos ali por umas novas disputas políticas acerca de reformas associadas ao trabalho, associadas ao pagamento de impostos dos trabalhadores ou até mesmo sobre a previdência, né? Ou seja, sobre o pagamento de aposentadorias, né? E também a busca do Estado, né, dependendo de qual for a orientação política da época, de tentar diminuir seus custos, ou seja, incentivando as escolas privadas, incentivando os planos de saúde para poder diminuir seus gastos públicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a importância das pirâmides para a análise da evolução populacional e que os casos que foram aqui apresentados ajudem vocês a entenderem quando as pirâmides aparecerem nas questões, né, aparecerem nos tópicos relacionados à população, para que a gente possa entender melhor o que cada uma delas significa, que indícios elas representam. Bom, pessoal, um abraço e até mais.